Boa noite a todos. Boa noite aos nossos amigos internautas, né? Mais uma vez, estamos para essa noite de conhecimento, de engrandecimento para nós, né? Mas primeiro eu vou começar com os avisos da casa, né? Que são todos os dias nós temos as palestras nesse horário, só na quarta-feira que é à tarde. E na sexta-feira é feito um trabalho para os dependentes químicos, mas é também aplicado o passe, é feita uma palestra e aos parentes, porque às vezes eles não gostam de vir, mas o parente vem e já ajuda bastante. E quem souber que alguém precise desse tipo de tratamento, aqui é dado, né? Nós também fazemos o atendimento fraterno meia hora antes das palestras. Então, quem quiser passar por esse atendimento, chega aqui meia hora antes, para depois também poder conseguir ouvir a palestra, né, participar da palestra. Nós temos também a nossa área social, que são 80 famílias que são cadastradas, e todo segundo sábado do mês é entregue a cada família uma cesta básica. E esse mês nós estamos precisando de arroz, óleo, açúcar, macarrão e leite em pó. Quem puder contribuir com um item já ajuda bastante. E aos sábados é feita uma distribuição para os moradores de rua, ali perto do Carandiru, mais ou menos, né? A partir das 4h30. É dado a eles um lanche, um copo de leite, um sanduíche, e eles esperam muito ansiosos a visita do pessoal todo sábado, né? Quem quiser também participar pode vir, que vai ser bem aceita a colaboração. E sobre o livro Mirabelle, que já estão no 2º volume e que está à venda aí na livraria, quem quiser obter, o 1º e o 2º, né? E ele é editado pela casa, e toda a renda verte para essas cestas básicas, né? Quem tiver alguma dúvida, é só procurar algum dos trabalhadores para receber alguma informação. E a casa vai ter um bingo beneficente para as crianças do COTIC, e vai ser no dia 28, a partir das 2h. O valor é R$25, está incluso lanche e uma cartela do bingo. Quem quiser participar, os convites estão já à venda. Vai ser lá no Acre Clube. Vocês participem e tragam a sua família. Isso é muito importante. E agora nós vamos nos aquietando, tranquilizando os nossos corações. Essa noite fria, nós saímos dos nossos lares por um único propósito, chegarmos aqui, porque os nossos amigos da espiritualidade estão há muito esperando por nós. Há muito, eles desejam nos abraçar, nos envolver, principalmente o nosso Mestre Jesus Cristo, que está presente aqui, nos dando o seu abraço fraterno, nos envolvendo com o seu manto sagrado. Que possamos abrir bem os nossos ouvidos, os nossos corações, para que possamos captar tudo que for nos dado, tudo que nos for explicado aqui nessa noite. Para que possamos colocar em prática tudo isso para o nosso melhoramento, para o nosso engrandecimento, principalmente espiritual. Que sejamos todos abençoados, hoje e sempre, em todos os momentos de nossas vidas. Que assim seja. Hoje quem vai fazer a palestra é o Miguel, é mágoa e compreensão, né? Mágoa e compreensão. Por favor, muita compreensão, menos mágoa, né? Isso aí. Muito bem. Como a nossa irmã falou, uma boa noite a todos os irmãos presentes, irmãos da internet, aos espíritos amigos que vêm estudar conosco, né? Trazer inspiração para que nós possamos
aprender juntos, trazer... também vêm aprender. Muitos espíritos vêm aprender nas palestras, nas casas espíritas, se preparando para a reencarnação. São trazidos pelos mentores para se prepararem para futuras reencarnações. Assim é bom, né? A gente vai aprendendo do lado de lá, vai vendo como é que é, né? Normalmente, nossas relações humanas são trocas emocionais, né? Afetividades, né? Mas cada um oferece aquilo que ele dispõe dentro de si, na sua própria intimidade. Desculpe. Engasguei. Por isso que o Espiritismo propõe que você cultive o amor. Você não pode amar se você não tem amor suficiente para oferecer, nem por si mesmo, quanto mais com relação ao semelhante. Nenhum de nós pode oferecer aquilo que ainda não possui. No entanto, é possível ao ser humano, obrigado, usar a compreensão com relação e como remédio para que nós nos curemos da mágoa. Às vezes, nós nos incomodamos com uma coisinha de nada, né? É como um copo, né? Começa a encher o copo, não é verdade? Aí quando chegar aqui, a gente extravasa. Toda uma raiva. Isso não nos leva a lugar nenhum. Porque você encheu o seu próprio copo, o seu próprio interior de veneno. Vamos lá. Você mesmo ficou com a energia ruim dentro de você. É complicado às vezes, mas nós temos que ter aquele olhar de mãe, né? É difícil, né? Só as mães conseguem. Olhar de mãe para com seus filhos, né? O Paulo esforça, né? Com olhar de mãe para com a sua filha. Ele tem esse olhar assim de amoroso, a gente percebe. É olhar a todos, compreender a criatura, mas aquela criatura não tem jeito. Ele me irrita. A presença dele faz por prazer. A presença dele já é um assinte, né? E ele vai te cutucar no seu ponto mais delicado. Por que isso, né? Nós estamos colocados juntos com as pessoas que nós mais necessitamos. São nossos professores, né? A causa disso tudo chama-se providência divina. Eu vou colocar aquele cara chato do lado do Miguel. Por quê? Porque ele vai fazer com que o Miguel desenvolva compreensão, paciência, as virtudes. Eu tenho que colocar. E ele vai ferir o Miguel aonde? No orgulho. Se não tiver quem nos fira... Você sabe como cura aquela casca grossa que fica aqui, né? Aquela casca, você faz um machucado e forma aquela casca grossa, né? Se você não tirar a casca grossa, no final não cicatriza, porque ela fica em cima, né? Você tem que raspar e tirar a casca. Vai sangrar um pouquinho, mas aí vai curar. Aí a cicatriza mais rápido. Sabe aquela casca grossa que forma no machucado? Pois é, assim somos nós, com o nosso orgulho. Nosso orgulho é essa casca grossa que forma. E às vezes tem que sangrar para curar. Pouquinho, né? Mas sangra. Então você tem que tirar essa casca grossa, mesmo que sangre um pouquinho. E aí nós aprendemos a nos conhecer. A saber que nós temos, sim, que suportar muita coisa, mas... Aí vem o detalhe, né? Com humildade não significa aceitar e dizer amém a tudo quanto fazem conosco. Nós também temos que mostrar ao outro que não gostamos, né? Isso não significa que você está reagindo no nível de agressividade do outro. Muito bem. Então, para que nós desenvolvamos essas qualidades, compreensão, paciência, que são filhas do amor, que é o amor se desenvolvendo dentro de nós, nós precisamos dessas pessoas. Infelizmente, é a nossa atual necessidade. Então, nós temos que fazer com que consigamos estabelecer essas virtudes em nossos corações, que aí passa. Aí o outro
Não vai nem mais atingir. É interessante isso. Algumas vezes, né? Diz o texto, que é o texto do Momento Espírita, né? Quando adultos analisamos nossa relação com nossos pais e pensamos que eles podiam ter agido de forma diversa. Gente, ó, não tem jeito. Cada um dá aquilo que pode. Nós não temos curso para pais, deveríamos ter, né? Porque psicologia muito bem empregada na formação das crianças. Não temos. Mas, quando nós atingimos certa maturidade, tudo que já foi, já passou. Não é verdade? E com relação às mágoas, né? A música, nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Então as mágoas já se foram. Tudo que é passado não te interessa mais. Se você se amar, você tem que olhar daqui para frente. Presente e futuro. O que foi, já foi. Não tem jeito. Criticamos algumas ações, mas o que adianta? Se já passou na nossa vida, o que nós vamos criticar? Né? Os nossos pais fizeram melhor. E nos amaram realmente. Com certeza, gente. Fizeram o que podiam, né? Dentro do conhecimento deles. Nós, às vezes, criticamos, né? Minha mãe isso, minha mãe aquilo. Nada disso, gente. Para com essa bobagem. É nós que não temos ainda, mesmo chegando à idade de adultos, compreensão suficiente para entender os motivos que os levaram àquilo. Aquela ou essa atitude que muitas vezes pode ter nos deixado chateados. Mas, na realidade, a ação de nossos pais sempre é voltada pelo amor. Os pais, às vezes, tomam atitudes, às vezes, pode pensar, nossa, mas tudo isso. E os filhos, às vezes, não concordam. Conflito de gerações, né? Mas pode ter certeza que ali é uma dose muito grande de amor por parte dos pais. Depois o texto nos convida, né? Fala do nosso julgamento. A gente não deve julgar as atitudes de ninguém, né? Agora o Brasil inteiro fala de política. E nós ficamos julgando, né? Vai morrer, vai não sei o quê, né? Vai cair, vai não sei o quê. Gente, nós estamos preocupados em... Alguém vai vir pagar a sua conta se você não sair para trabalhar por você mesmo, se você não lutar pelo seu dia a dia? Ninguém vai vir pagar a sua conta. Você falar mal do governo, não falar mal, ninguém do governo vai vir aqui, suas contas estão pagas. É você que tem que trabalhar. Nós temos que nos concentrar naquilo que nos interessa. Não perder tempo com conversações que não nos dizem, não vão edificar. Então, assim, é lógico que nós temos que ter um senso. Você está vendo a coisa acontecer, nós temos o senso, mas ficar julgando, fazer isso, né? O prato do dia, todo dia, das nossas conversações, não vai nos levar a lugar nenhum. Só vai criar revolta dentro de nós. E mágoa, né? Muita mágoa. Nós não podemos também deixar de falar daquelas mágoas que nós costumamos acumular das pessoas que nós mais gostamos. Você está na rua, o cara te xinga lá no trânsito, tal, você também xinga, foi cada um para sua casa. Mas você chega em casa, né? As pessoas que te amam falam você já transforma aquilo numa tempestade. Cadê a nossa tolerância justamente com aqueles que nós amamos? Você tem que ter mais tolerância com aqueles que amam, que convivem com você. São as pessoas que estão todos os dias com você, trabalhando junto com você nesta reencarnação. E muitas vezes nós agimos, né, muito duramente com eles, né? E somos até condescendentes com aqueles que na rua... Quer dizer, nós não sabemos levar a questão na maneira de nos relacionarmos com os outros. Nós precisamos aprender. Eu preciso aprender a olhar o outro, ou a outra pessoa, do ponto de vista do outro. Muitas vezes, olhar dentro do coração do outro, ver o que se passa. Às vezes o mau humor é alguma coisa que está acontecendo lá intimamente, que a gente não sabe, que a pessoa não está colocando para fora. A tristeza ou a angústia pode ser alguma dor que a criatura não fala, ela esconde. Mãe tem muito isso, né? Mãe esconde. Esconde as coisas dos filhos. Mãe esconde, mas está com dor aqui, não está nem aí.
né? Ela segura, ela esconde. Eu já vi que a minha fazia isso, mas era duro arrancar dela, viu? Mas tinha que ir no médico e a gente levava, né? Mas a gente tem que perceber, do ponto de vista do outro, o que está acontecendo com essa criatura? Por que ela está assim? Por que ela está agressiva? Tem um motivo? Tem. Às vezes é no nosso trabalho, né? E é muito ruim isso. Porque devido à nossa falta, né, de amor a si mesmo e ao semelhante, a nossa condição de superiores hierárquicos numa empresa, né, nos coloca, às vezes, como carrasco dos outros. Né? A gente descarrega tudo no... Né? É o coitadinho, lá o Paulo, lá dá a chicotada no Paulo, né? Que assim sai toda a minha raiva. A gente pensa que, descarregando nos outros, nós vamos resolver o nosso problema. E não vai. E aí, hierarquicamente, a criatura aproveita, abusa, né? Porque sabe que muitas vezes aquele outra pessoa precisa do emprego, né? E você tem o poder, né? Naquele momento, poder provisório, mas tem. De conceder ou tirar o emprego da criatura. E quando esses nossos colegas, né, nos decepcionam, quando são os amigos da gente. Não, aquela minha amiga fazer isso comigo, olha... O mundo desabou. Né? Era unha e dedo, luva e mão. Sei lá, era tão grande a nossa amizade. Nós contávamos tudo, confidenciávamos tudo. E aí? Aquela criatura me traiu. Não guardou o segredo, não falou, ela fez. Você está percebendo como são as nossas, né? Decepção é uma coisa maravilhosa, viu, Paulo? É bom você se decepcionar. É a coisa mais maravilhosa que tem, é uma bênção. E nós olhamos como uma coisa ruim. Decepção é maravilhoso. É um encaminhamento divino das coisas, porque a decepção nos faz cair na real. E faz com que nós olhemos realmente, né, a nossa volta e entendamos que, né, nós ainda precisamos compreender mais o outro e não podemos, né, de forma nenhuma, considerar mais aquela criatura que não agiu de acordo com os princípios, né, da amizade. Nós não podemos mais olhar novamente daquele jeito que olhávamos. Nós estamos vendo realmente como ela é. É assim, é interessante, porque confiança entre dois amigos, né, de repente o mundo todo sabe da sua vida. E nem você sabe, tanto quanto o mundo todo. E você não sabe quem foi, porque você nunca falou. É aquela... Você vê como que são as coisas? É aquela falta... Nós perdemos a confiança, mas nós ganhamos... O quê? O acordar, né? O olhar real. Caímos na real. Nós acordamos naquele momento, estamos percebendo que aquilo não era mesmo realmente para ser igual. Muito bem. Se você considerar do ponto de vista que Jesus olhou para Judas, né, e ele sabia que Judas ia fazer aquilo, aliás, era uma grande missão de Judas. E quando ele falou, o que tem que fazer, faz-o depressa, olha só. Já sabia tudo o que ia acontecer, né? Então, nesse sentido, mas ele olhou com compreensão para Judas, com amor, entendendo que a fraqueza do irmão, que todas aquelas questões que não nos convém julgar, mas dizendo, olhando com compreensão. O mais importante é assim, nós percebemos que na doutrina dos Espíritos é explicado direitinho que o mais importante é você, todos os dias, levantar mesmo a bandeira de se melhorar. Procurar se melhorar, se tornar melhor, todos os dias um pouco mais. Os bons espíritos não estão atrás de santos, porque até os santos são eles, estão lá para a dimensão superior. Eles estão atrás de pessoas que queiram praticar o bem, para acompanhar essas pessoas, para proteger, para ajudar essas pessoas. E nós, do nosso ponto de vista, se lhes apresentamos um coração cheio de mágoa, cheio de rancor, cheio de ódio, nós não temos a felicidade, nós não temos sintonia
um mínimo de sintonia com os espíritos superiores. Um mínimo, nós não temos, porque nós carregamos o coração cheio de mágoa. E muitas vezes, essa mágoa se traduz numa culpa interior. Né? Quantas e quantas pessoas não vêm aqui e falam, não mereço ser feliz? Não, atendimento. Eu não mereço ser feliz, eu fiz uma coisa muito errada. Quer dizer, a criatura se julgando. Ora, se Jesus nos trouxe a mensagem divina de não julgarmos, quem somos nós para nos julgarmos e julgarmos os outros? No entanto, se eu me julgo com bastante rigidez e crueldade, né, é assim que eu julgo os outros também. Então eu preciso mudar, eu preciso melhorar. Nós temos que ter senso do que é certo e errado. Isso não é julgar. Isso é ter consciência do que é certo e errado. Agora, julgar nem a nós mesmos. Não adianta. Se você se julgar, você não se ajuda. Se você julgar o outro, você não ajuda o outro. Enquanto você não aprender a amar realmente, e a partir do amor, você deixar surgir, construir a compreensão, e principalmente a paciência, a tolerância, e muitas vezes... Tolerância é um nome forte, né? É meio estranho, né? A gente fala assim, mas compreensão é melhor. Misericórdia. Todas aquelas virtudes que nós podemos desenvolver a partir do amor, se você não fizer isso, você não encontra a felicidade. A paz que você procura, você não vai encontrar fora de você. Essa paz, ela está dentro de você. Ela é construída todos os dias. É um tijolinho por tijolinho. E um coração cheio de mágoas é um coração cheio de conflitos. É um coração em guerra consigo mesmo. Em guerra porque ele tem ali o amor da nossa própria natureza, da nossa própria essência, que é o amor que nós somos. Tem ali, mas ele está com aquela casca grossa do orgulho. E nós vamos engrossando a casca do orgulho através de acumular mágoas, rancores. Isso é falta de amor a si mesmo. É não querer ser feliz. Em um momento ou outro, de qualquer forma, nós vamos prestar contas, inclusive das mágoas, porque nós vamos acabando destruindo a nós mesmos. Nosso corpo físico sofre as consequências quando nós estamos reencarnados. E quando nós estamos desencarnados, nossa alma sofre as consequências. Nós não conseguimos ascender, muitas vezes não conseguimos ajuda espiritual, porque não nos arrependemos. Nesse sentido, o perdão também entra como recurso necessário. Nós temos que nos auto-perdoar. O auto-perdão. Eu me perdoo por ter acumulado tanta mágoa, tanto rancor, e que me fiz infeliz todo esse período. Você passa a se auto-perdoar. Muito bem. Às vezes tem aquela mágoa que é sem querer, né? Eu sem querer. Se dá uma resposta, a criatura já fica magoada. Sem querer, eu não queria, mas aconteceu. E aí fica aquela criatura guardando aquela mágoa de você. Muito bem. Se você não fez com intenção de ferir, guarde a sua consciência tranquila. Se o outro recebeu desta forma, como uma agressão, também é bom a gente esclarecer. Mas o nosso maior problema é que nós não nos libertamos da mágoa, nós costumamos guardá-la. E, ao acumular essa mágoa, ensombreia nossa alma. A luz que você adquire muitas vezes fazendo bem, volta a ser sombra, porque você ensombreia com a mágoa. Você não consegue se entregar, porque o amor está ali, ele para brotar, expandir, você precisa se livrar da mágoa. Você quer ser feliz? Se livra da mágoa. Tem que perdoar. Não importa o que tenham feito para você, já fizeram, já foi. Não tem mais jeito, gente, de mudar o passado.
Nós podemos, Chico Xavier dizia isso, podemos começar agora e fazer um novo futuro. O que já foi na sua vida, já foi. E se as pessoas fizeram com ódio, mesmo com a intenção de te magoar, olha que maravilha. Você se liberta da mágoa. Você mandou a mágoa embora. Olha que legal. Não deu resultado. Você está trabalhando pela sua própria felicidade. Se você quer ser feliz, coisa simples. Amar ao próximo, amar a si mesmo e amar a Deus. É o verbo do amor. Aprendendo a amar. Todos os dias. Aprendendo a conviver, né? Porque nós precisamos uns dos outros, não tem jeito. Mesmo o Espírito Superior está aqui para nos ajudar, com permissão de Deus, e é o trabalho dele. O trabalho dele é nos ajudar. Então todos nós precisamos uns dos outros. Eles também estão evoluindo cada vez mais. Os espíritos bons estão nos ajudando e ao mesmo tempo estão evoluindo. Sabe quando você faz aquela coisa boa por prazer? Eu gosto de ir lá no centro, eu gosto de distribuir pães, eu gosto de fazer alguma coisa boa porque eu me sinto bem. Não é? Então, assim os bons espíritos conseguem encontrar, né, espaço para trabalhar conosco, nos ajudar, nos acompanhar. E nós vamos cada dia, né? Ainda que essa mágoa tenha, né, feito um prejuízo grande em nós, nós conseguimos nos libertar dela. Não tem jeito. Às vezes precisa sangrar, né? Como eu falei, arranca a casca do orgulho, mas arrancou a casca, sangrou um pouquinho, depois seca e cicatriza. Né? E onde a gente tem uma grande ferida de mágoa, né? E onde o orgulho estava impedindo dessa mágoa, de nos libertarmos dessa mágoa, o amor brotou, o amor cresceu, o amor floresceu e nós conseguimos vencer. Essa vitória, por isso que os Espíritos dizem, a vitória é sobre nós mesmos. Essa vitória é sobre si mesmo, é sobre nós. É sobre nós. Isso é sobre você, e será sempre sobre você e Deus. Todas as coisas que nós fizermos, nós vamos responder a Deus, através da nossa consciência. E num determinado momento, quando você abrir realmente o coração, você vai perceber que as mágoas se foram, que a dor da alma se foi, e você vai encontrar um sorriso dentro de você mesmo. E vai olhar os outros como realmente deve olhar, com os olhos do coração. E compreender que cada um de nós somos almas caminhando em determinados momentos. Caímos, né? Erramos, mas em outros determinados momentos nós nos levantamos e vamos em frente, sempre trabalhando para nos melhorarmos, sempre para vencermos a nós mesmos. O olhar o mundo com os olhos do coração é deixar o coração mostrar para você a verdadeira visão, a realidade do mundo, a realidade das coisas. E o amor te faz enxergar dentro de você mesmo também. E descobrir aonde você pode melhorar, aonde você pode corrigir. E assim vencer. Chegar ao final da sua jornada com aquele gosto de vitória, com aquela sensação maravilhosa de vitória. Quando você se esforça para conquistar uma coisa, né? Muitas vezes a gente vê muito hoje estudo, muitas pessoas estudam, aí na hora de receber o diploma, né? Aquela sensação maravilhosa, tantos anos de luta, né? Professores, psicólogos, advogados, e depois chegar no final, está recebendo o prêmio, que é, né, o certificado, o diploma, você tem uma sensação de vitória imensa. E dentro de nós ocorre a mesma coisa. Que todos nós possamos chegar ao final dessa jornada, encontrarmos a nós mesmos, né, conhecendo a nós mesmos, nos encontraremos a nós mesmos. E nesse encontro, nessa viagem de encontro, nós estaremos juntos, caminhando, né? Sorrindo felizes, porque a felicidade é tão boa e multiplica quando nós temos todas as pessoas que nós gostamos ao nosso lado no caminhada. Isso é importante. Ninguém consegue evoluir sozinho, nós precisamos uns dos outros. E
neste exato momento, ainda precisamos de quem tente nos magoar, porque daqui para frente nós não vamos mais permitir a mágoa entrar em nós. E essas pessoas que nos tentam magoar, né, são nossos professores, e assim que nós olhamos a eles como professores, eles não vão mais nos magoar. Perdeu o poder de magoar. Você está vendo sobre outro prisma. Que o amor faça todos nós avançar todos os dias e vencermos nossas dificuldades. É assim que funciona, é assim a lei de Deus, lei de amor e caridade universal. Muita paz e muita luz a todos. Vamos agora às perguntas. Ou até se quiser colocar alguma coisa, sem problema. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre não trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu acho que tem a ver um pouco com esse assunto. Na realidade, esse assunto de não trazer a paz tem a ver com a reforma íntima, né? Por quê? Às vezes nós nos acomodamos, nós não avançamos. Jesus, compreendendo a psicologia, nosso interior, né? Jesus é um psicólogo de excelência. Ele conhecia o nosso interior. Ele sabia que em determinado momento nós íamos ter que fazer devido ao orgulho, devido às mágoas que nós acumulamos, os rancores, né? E a nossa incompreensão, que nós deveríamos. Essa espada, na realidade, é essa nossa luta interior, né? A espada é a força de vontade que você traz para vencer seu orgulho e seu egoísmo, vencer suas mágoas. É nesse sentido que ele fala, ele não fala no sentido de sair por aí, dividindo e brigando, né? No entanto, ele falou uma coisa interessante com relação às reencarnações. Ele falou, daqui para frente, numa casa, 2 serão contra 3 e 3 contra 2. O que ele estava dizendo? Que devido à nossa dureza, né, de não perdoar, de manter a mágoa, muitas vezes podíamos ter que reencarnar juntamente com aqueles que não são os nossos maiores desafetos. E dentro do próprio lar. Porque senão não iria haver composição. Isso também é outro processo da providência divina, né? Muitas vezes nós podemos, e é por isso que assim, se uma mãe está vendo um velho inimigo ali, né, ela está olhando com os olhos de mãe, ela esqueceu o inimigo. Então ela vai desenvolver o amor. E não adianta, onde houver mágoa, onde houver rancor, onde houver ódio, tem que nascer amor, senão você não avança. Não tem outro meio de evoluir espiritualmente. Pega aí, micro. Se você lembrar, umas 4 semanas atrás, eu e você no shopping, estamos conversando sobre exatamente isso. Você deu o exemplo da garrafinha, que eu teria que colocar a garrafa ali e não poderia sentir culpa. Você lembra dessa nossa conversa? Foi exatamente Culpa. sobre a palestra de hoje. Que existem algumas coisas que nós temos que fazer e não podemos carregar essa culpa, porque tínhamos que fazer. Por exemplo, uma mãe no assalto vai proteger o filho e mata o ladrão. É uma coisa que Ou morre, né? Ou morre. Uhum. Exatamente. Tem coisas que nós, às vezes, carregamos, consideramos errada, e não é. Do nosso ponto de vista, muitas vezes cruel conosco mesmo, nós achamos errado uma coisa ou outra que nós fizemos, e nós ficamos carregando essa culpa, né? Que é mais um peso nas nossas costas, né? Nós ficamos fazendo, nós achamos, fiz aquilo de errado. Ai, meu Deus, vou ficar o resto da vida me condenando por isso. Gente, às vezes não é errado, né? Do nosso ponto de vista era errado, mas se você cometeu um ato nobre, se você, mesmo que você tenha errado, né? Nós estamos falando sobre a carta também, né? Pessoal que recebe a carta, paga a carta, sei lá. Isso não é certo, né? Mas, sei lá, a gente vai ficar condenando a criatura porque fez isso? O resto da vida? Tem pessoas que fazem isso, mas você vai ficar condenando a pessoa? Quer dizer, eu vou para o fogo do inferno porque cometi um erro. Nossa doutrina fala que há o perdão. O que você tem que fazer é fazer um bom curso para não ter que fazer isso, não é? Era essa a questão. Agora, não existe isso, a gente não sabe de caso, eu não conheço nenhum caso. Mas que a gente ouve falar na televisão, é claro, né? Mas assim, tem coisas piores, né?
não são certas. Não somos coniventes com o erro. E nem devemos ser coniventes com o erro dentro de nós, né? Com os nossos erros. Nós precisamos aprender a ter um pouco de amor no ato de nos olharmos. Só isso. Não é ficar se condenando, errando. Toda hora eu errei, vou para o fogo do inferno. Errei, vou pro... Gente, não existe isso. Não existe nem inferno. Não, o inferno é nós que fazemos dentro de nós. Então, assim, a gente tem pequenos erros, ou erros, né, que nós cometemos no passado, nós não estamos nem lembrando agora. Mal sabemos o que fizemos. E se nós matamos, nós roubamos, espoliamos, fizemos tantas coisas erradas, e agora estamos aqui. O que nós vemos na obra O Céu e o Inferno é uma coisa interessantíssima, né? Pessoas que tinham grandes posses, de repente reencarnaram numa outra reencarnação como mendigos mesmo, pedindo, sem ter o que comer. Um que era dono dos castelos foi reencarnar como mendigo, dormia na estebaria. São as expiações. Eles pediram isso. Por quê? Porque senão eles não conseguiam se libertar do orgulho. Nós não precisamos fazer isso. Nós temos que vencer a nós mesmos. Só isso. Né? Eles exageraram. Foram para a boemia, gastaram dinheiro. O ruim da nossa parte é o nosso exagero. Né? Exagerar demasiadamente, até as nossas culpas. Então é preciso que você se olhe com amor, sem se julgar. Não é julgar, você sabe o que está errado. Você tem um senso que é errado. Ora, aqui eu estou errando mesmo. Eu estou tendo uma atitude ruim com aquela criatura do meu lado. E aí? Só isso? Só reconhecer? Não, tem que mudar. Essa vontade de mudar que precisa estar sempre constante conosco. O amor te dá essa força de vontade de mudar. Porque você começa a fazer essa mudança, você começa a conquistar uma paz interior. Né? São coisas maravilhosas. Uma brisa. O amor não é nada desse negócio de avassalador. O amor é calma, paz. É impressionante a paz que o amor traz. Né? É a paz da brisa, a paz da suavidade, da tranquilidade e do equilíbrio. Por isso que nós falamos razão. Razão é o amor no conhecimento que nos leva à razão. Porque razão não é raciocínio. Raciocínio é uma coisa, razão é outra. Razão é equilíbrio. E a nossa doutrina é a doutrina da razão. Equilibrarmos, né? Ninguém vai deixar de fazer ou fazer alguma coisa. Tem que vencer as suas dificuldades íntimas. Você pode perdoar. Você pode tirar essa mágoa, não deixar a mágoa ficar. Você tem que expulsar de si mesmo. Dá cartão vermelho para a mágoa, né, seu Américo? Tem que dar cartão vermelho para a mágoa, né? Tem que tirar de você. Você pode tirar tudo aquilo que você deixou entrar em você, em seu coração. Por isso ele reencarnou pobre, é verdade. Tá certo. Solução desse problema. Que nós somos uma pleiade de orgulhosos, de vaidosos, sei lá do que queremos. Muito orgulho. Muito... Mundo, né? Então, vem a reencarnação. O indivíduo que é rico vai ser mendigo. Por escolha dele, para poder vencer. Depois vieram como mendigos no Rio de Janeiro. É isso mesmo. E muitas vezes é a escolha do espírito para poder vencer, né, esse orgulho. Porque sabe que com dinheiro não vai vencer. O Rodrigo comentou que a gente precisa esquecer as mágoas, precisa amar. Mas como é que a gente consegue isso? Que direção a gente tem que atribuir a isso? Na realidade, Entender o que está me acontecendo.
É interessante a sua pergunta. Primeiro porque esquecer só a mágoa é uma coisa, ela não está na sua mente consciente, mas ela está ali. Nós precisamos aprender a extirpar a mágoa de nós. É uma cirurgia mesmo, né? De fazer, né? Tirar, arrancar a mágoa de nós. Nós só conhecemos um caminho que a doutrina dos Espíritos oferece. Nós começamos aqui a praticar o bem. Aqui, na escola de almas, que é o Centro Espírita. Praticando bem, nós vamos nos sentindo essa modificação. O amor vai transformando. Esse exercício do amor que nós aprendemos aqui, nós levamos para a nossa vida. No lar, no trabalho. Esse é o caminho da nossa transformação. Não é uma transformação rápida. É uma transformação que vamos realizando com o tempo. E com a nossa capacidade de compreender. Mas a primeira coisa é usar dessas virtudes para conosco, da misericórdia para conosco. E se nós usarmos a misericórdia, vamos compreender, olha, eu estou com a mágoa aqui tantos anos, né, convivi com aquela criatura, mas aquela criatura hoje nem quer saber de mim. É estranho isso, de uma pessoa que dizia que me amava a cada minuto, por exemplo. Né? E nós ficamos com essa mágoa. Aí nós vamos nos libertando dessas coisas, questões de posse. Nós vamos nos libertando e aprender que posse não é amor, né? Nós vamos aprendendo o que é amor aqui, aos pouquinhos. E vamos aprendendo que o amor é tão amplo que ele pode ser aberto o leque. Nós podemos amar nossos filhos, nossos pais, nossos avós, nossos irmãos, nossos amigos. E nós vamos descobrindo o amor dentro de nós. E você descobre e encontra amor em si mesmo quando ama. Você vai aprendendo aqui pelo exercício a amar. E lá fora você vai exercitando esse amor. E aí você vai conquistando essa mudança. É um passo a passo. A gente não pode fazer as coisas chocando, né? Chocar a nós mesmos. Nós temos que ir seguindo passo a passo. Mas a gente vai tomando consciência disso. Que fazer um amor é melhor. Fazer um amor diz mais sobre nós, né? Diz mais como nós somos interiormente. Na nossa natureza é amor. Né? O orgulho e o egoísmo são desvios que nós tomamos e que nos fizemos orgulhosos e egoístas, mas agora já estamos mudando isso. Dentro de nós estamos mudando. Nós estamos se tornando seres melhores a cada dia. Cada dia é um passo, mas todos nós vamos conseguir. Pode falar. Agora ligou. Tem pessoas que passam pela vida da gente, sei lá, que depois foi melhor ter ido embora mesmo. É que nem você falou, dá uma tremenda de uma decepção, e depois você fala assim, caramba, né? Foi embora, deixa aí, eu melhorei. Eu penso assim, que nem eu tive o pai dos meus filhos, passou na minha vida, deixou 2 filhos, sumiu. Nem vejo há anos. Nem sei onde que está, como que está, o que está fazendo. E ele deixou 2 filhos na minha vida que fez eu crescer, porque eu era desenfreada, eu adorava a noite, vivia na gandaia, né? Nos anos 80 se falava gandaia, né? Hoje é balada. E eu era desenfreada. Aí ele veio, apareceu na minha vida, me deu 2 filhos, foi embora. E aí? Então, eu tive que crescer, né? Eu tive que criar meus filhos, né? Parar o freio, criar responsabilidade, na verdade. E hoje eu vejo que, na verdade, ele ajudou eu a crescer. Passou na minha vida, fez tudo isso e eu cresci, né? Eu sei lá como eu estaria hoje se não tivesse acontecido isso, né? Se eu estaria aqui ainda, não sei. Eu era meio desenfreada mesmo. Não, mas isso é ótimo que você está... Então, tem coisa que a gente vê como uma coisa errada, que a gente está comentando ali, né? Como uma coisa errada, mas acabou sendo um bem na nossa vida, né? Como é o seu caso. Mas foi... Aliás, se ele estivesse com você, fosse pior, né? Fosse pior. Talvez, né? Aí sim. Não, mas bastou os 2. Muito amor. E tem que levar as coisas com bom humor. Oh, foi maravilhoso. Tchau. Bom, gente, vamos a uns passos, 5 minutos pra gente. Missão. Foram os elementos catalisadores que
Isso hoje já não entende, né? A quantidade divina é exata, né? Não tem pra lá pra cá, não é exata. Bom, depois dessa palestra tão esclarecedora, que com certeza nós vamos colocar muito em prática. Sempre haverá um momento que nós nos lembraremos dessa palestra, e aí é o momento exato da gente colocar mesmo em prática. Depois de tudo isso que nós recebemos, de todo esse conhecimento, nada mais justo do que a gente fazer as nossas vibrações, encaminhando nossos pensamentos a todas as criaturas, a todos aqueles que estão sofrendo pelo desamparo, pelo afastamento, pela dor, aquela dor profunda do coração e até a dor da carne, né? Através de uma doença. Então nós vamos pedindo a Deus Todo-Poderoso que acalme cada uma dessas criaturas. Coloque o seu olhar sobre cada um deles, trazendo-lhe o lenitivo, trazendo-lhe a cura, trazendo-lhe a aceitação, principalmente, porque nada é por acaso. Tudo que nós passamos, tudo que todas as pessoas passam, tem um motivo real, tem um motivo justo, porque o Pai quer sempre o nosso bem. Nós levamos os nossos filhos ao dentista, mas nós sabemos quanto é horrível aquele motorzinho, mas vai fazer bem para ele. A mesma coisa uma injeção, a gente sabe quanto dói, mas a gente quer o melhor para os nossos filhos. Assim é Deus para conosco. Assim é nosso irmão Jesus, nosso companheiro de todas as horas. Saibamos aceitar com muito amor tudo que nos for dado. Que possamos compreender tudo que nos for dado, que saibamos distinguir tudo o que nos for dado. Lembremos que amanhã, hoje nós vivemos bem, passamos o dia todo, mas lembremos que amanhã, um dia novo, e que a presença de Deus vai estar sempre ali, nos animando e nos encaminhando para a frente. Porque Ele é todo poder, Ele é toda bondade. Temos que ter confiança no Pai e nas nossas qualidades. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, e a toda essa pleiade de bons espíritos que estiveram aqui, nos rodeando, nos sustentando, e que possamos na próxima semana mais uma vez estarmos aqui para todo esse esclarecimento, para todas essas bênçãos. Que sejamos sempre receptivos a tudo isso. Muita fé e muito equilíbrio em todas as direções. Que assim seja. Agora nós vamos passar